Eu já perdi as contas de quantas vezes eu já recebi a seguinte mensagem no meu Instagram: Fernanda, eu tenho um negócio há 2 meses, 3 meses, 6 meses, um ano, e eu já tentei de tudo, mas não vai para frente. Muitas vezes as pessoas estão querendo se referir ao retorno sobre o investimento. Em quanto tempo, afinal, será que você vai ter retorno no seu negócio? E em quanto tempo você vai começar a ver o lucro do seu negócio? Será que empreender é ganhar dinheiro rápido? Empreender virou essa palavra de moda, né? Trabalhe de casa só com o seu celular e fique rico da noite pro dia. Será que empreender é isso? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre tempo para ter lucro e retorno sobre o seu investimento. Seja muito bem-vinda a esse canal. Meu nome é Fernanda Fressato e aqui eu te mostro as estratégias para você conquistar o seu negócio lucrativo. E hoje a gente vai falar sobre tempo de retorno sobre o investimento e lucro. Afinal, o que a gente quer ver num negócio é lucro. Mas a grande questão é que eu vejo uma completa ausência de noção da realidade da maioria da galera que começa a empreender. E calma, se você tá nesse bolo das pessoas com completa ausência de noção da realidade, eu vou te dizer que não é culpa sua. É porque a grande questão é que a gente não aprende a empreender na escola, na faculdade. Imagina, eu fiz 2 faculdades, dá 9 anos no total, um MBA em gestão de negócios e ainda assim, algumas pós-graduações, e ainda assim eu nunca aprendi a empreender. Eu fui aprender a empreender de fato quebrando cabeça, na prática mesmo. E aí depois, claro, com consultorias com as empresas que eu presto consultoria, que eu comecei a perceber muita coisa. Mas a questão é que a gente não aprende. Então, muitas vezes a gente tem essa desconexão da realidade, porque a gente vê esses anúncios muito loucos por aí, do tipo, trabalhe de casa usando apenas o seu celular, você só precisa de uma conexão com a internet, e aí mostra a pessoa com Porsche. E aí você olha e fala, Uau, né? Empreender é isso? Eu posso trabalhar de casa só com uma conexão na internet, com o celular velho que eu tenho aqui, e eu vou ter um Porsche assim? e aí não é bem assim. E aí você se depara com a realidade e percebe que, na verdade, dá muito mais trabalho do que você imaginava e o retorno financeiro, que é bom, nada. Muitas vezes você só coloca dinheiro, tira um pouco de dinheiro para você, mas você nem tem um planejamento financeiro, então você não vê lucro, você não vê retorno no investimento, você não vê absolutamente nada. O que eu quero te falar nesse vídeo é em quanto tempo você vai ter retorno sobre o seu investimento. Então, o primeiro ponto que eu preciso te falar é sobre esse alinhamento de expectativas. A gente precisa alinhar suas expectativas, saber. E eu sei que você não é essas pessoas que acham que vai ficar milionário da noite pro dia sem nenhum esforço. Eu sei que você não é. Mas a gente precisa entender que negócio, ele tem um tempo. Quando a gente abre uma empresa, a gente não abre uma empresa para fechar amanhã. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que quando você começou o teu negócio, você não começou para fechar amanhã, para fechar no mês que vem, para lucrar tudo que pode lucrar em um mês e no mês seguinte fechar. Muito pelo contrário, a gente começa um negócio que é para ele se perpetuar no tempo. A maioria das grandes empresas tem uma vida mais longa do que os seus empreendedores, então do que as pessoas que as criaram, né? Se a gente pega grandes nomes, por exemplo, a Apple, ela tem uma vida mais longa que o seu próprio criador, que já faleceu, e a Apple continua aí firme e forte, né, com novos lançamentos, enfim. Então a gente pensa em empresa com uma vida muito longa, e é importante ter essa noção de que quando a gente começa um negócio, quando a gente abre uma empresa, quando a gente vai empreender, a gente vai começar um negócio que vai se perpetuar no tempo. Então, o retorno sobre esse investimento inicial que a gente vai fazer não é assim, não é mágico, não é da noite pro dia. Eu abri uma empresa, pronto, tá bombando, já tô rico e já posso fechar. Não, eu já posso vender, né? Pior, já posso vender. Abriu uma empresa, já tá bombando e eu já posso vender. Não, não existe isso. Por isso que a gente tem que fazer esse alinhamento de expectativas. Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu quero esclarecer aqui. Dá para abrir um negócio do zero
tem dinheiro, praticamente assim, ó, com R$ 20 praticamente, e você fica rico, ou você não tem nem os R$ 20, não, você vai ter que emprestar os R$ 20 de alguém para abrir o seu negócio. E dá para ficar rico? Dá, óbvio que dá. Só que qual que é a questão? Você precisa alinhar as expectativas. Se você está fazendo um investimento assim tão baixo, que é aquela história que eu te falei, por exemplo, de trabalho de casa usando apenas o seu celular, ou então você vai começar a vender brigadeiro, vai começar a vender doce, você vai investir numa empresa de venda direta, por exemplo, Avon, Natura, enfim, você vai se cadastrar nessas empresas e vai começar a revender cosméticos. São investimentos super baixos, né? Com R$ 300, por exemplo, você consegue comprar um kit e começar a vender Natura, Avon, Boticário, certo? Com R$ 30 você consegue fazer um bom brigadeiro e começar a vender? Ou só usando seu celular você consegue fazer algumas coisas? Esses tipos de atividades podem te levar a enriquecer? Claro que pode, mas isso não vai acontecer da noite pro dia. É um trabalho de formiguinha. Então, se você começar ali vendendo brigadeiro, por exemplo, você vai começar vendendo uma caixinha de brigadeiro. E aí depois você vai vender 5. E aí você vai pegar esse dinheiro das 5 vendas, vai reinvestir no seu negócio e vai vender 10. Aí vai pegar o dinheiro dessas 10 vendas, vai reinvestir no seu negócio e vai vender 50. E assim você vai crescendo. A Cacau Show, por exemplo, que hoje é uma empresa enorme, começou super pequenininha com investimento super baixo. Assim, devagarinho, entende? Então, existe a possibilidade de enriquecer se você não tem dinheiro hoje? Existe, mas isso vai demorar. É muito difícil. Olha, para não dizer impossível, que você comece com R$ 0 em 2, 3 meses tentando, se esforçando. E eu sei que muitas vezes a gente se esforça muito, mas ainda assim, o esforço sozinho, ele não adianta, ele não leva a lugar nenhum. Você precisa ter uma base. Então, a mentalidade certa, o conhecimento técnico sobre a área, tudo isso vai te ajudar a chegar no lugar que você quer. Mas isso vai demorar algum tempo. E aí vem a questão, quanto tempo, né? Pô, Fernanda, mas eu abri um negócio aqui, eu abri um restaurante aqui e já faz 30 dias e nada. Então, voltamos lá para o alinhamento de expectativas. O que é esse abrir a 30 dias e nada? Por exemplo, eu tenho um aluno que ele abriu um restaurante e no primeiro dia, ele teve uma explosão tão grande de vendas, de atendimento de cliente, foi uma loucura, a inauguração dele foi uma coisa muito doida, e ali, naquele momento, ele já tinha algum lucro, se for pensar assim friamente. Mas o que ele fez? Ele reinvestiu todo esse lucro para continuar crescendo. E aí, em 90 dias, ele estava com o negócio mais do que redondinho e já tinha tido uma parte do retorno sobre o investimento inicial. Então, você investe ali um tanto quando você vai abrir o negócio. No negócio de brigadeiro, você investiu lá R$ 20, R$ 30. Num restaurante, você investiu o quê? R$ 10.000? R$ 15.000? Veja que a proporção é diferente. Então, num negócio que eu invisto R$ 30, o retorno desse investimento vai ser muito mais rápido do que num negócio que eu invisto R$ 15.000. Mas provavelmente, no negócio que você investe R$ 15.000, se você tiver conhecimento técnico, que foi o caso de um dos meus alunos, por exemplo, ele conseguiu ter o retorno desse investimento em 90 dias. Entende? Então consegue voltar pro bolso dele ali, talvez tenha sido um pouco mais de 90 dias, 120 dias, tá? Consegue voltar todo o dinheiro investido pro bolso dele em 120 dias, que não é um tempo longo. Por isso que eu falo que tem que ter essa noção da realidade. Quando a gente pega o mercado de franquias, por exemplo, franchising, né? A gente pega o mercado de franquias no Brasil, quando uma pessoa vende uma franquia, ela tem todo o planejamento estratégico daquele negócio. E um dos pontos do planejamento estratégico é justamente o tempo de retorno sobre o investimento. E aí eu até peguei alguns dados de algumas franquias para te mostrar, para você ter uma noção de como esse tempo não é um tempo assim, 3 meses, 1 ano. Ai, Fernanda, eu tô tentando há 1 ano e não consigo. Sabe? Tem que ter uma noção da realidade. Por exemplo, o McDonald's,
que é uma franquia que muita gente conhece, o tempo de retorno sobre o investimento que eles pedem é de 60 meses. 60 meses são 5 anos. Significa que nesses 5 anos a pessoa vai precisar ficar injetando dinheiro lá dentro? Não. Ela consegue ter um giro de caixa, né? Então ela consegue fazer um negócio e ele se pagando. Mas para ela ter o retorno de tudo que ela investiu lá no começo, vai demorar 5 anos. Tá? Então, para você ter uma noção de como o retorno sobre o investimento não é uma coisa assim, não é uma coisa rápida, né? Você vai começar a ter lucro antes, vai começar a ter lucro antes se você conseguir fazer um bom planejamento financeiro. Porém, o retorno mesmo, que é esse retorno sobre o investimento, pode ser uma coisa muito demorada, porque vai depender do investimento. Tem uma franquia, por exemplo, que é a franquia do Hotel Ibis. O tempo de retorno do investimento deles, eles pedem de 36 a 120 meses. 36 a 120 meses. Então, olha o tempo, pode demorar até 10 anos para ter o retorno do investimento feito na franquia do hotel. Outra franquia que está aí no mercado brasileiro, a Smart Fit, que muita gente conhece, então que é aquela academia, né, que tem no Brasil inteiro, é uma franquia. Tempo de retorno do investimento previsto ali na hora da venda da franquia, 36 meses. São 3 anos. Então, são 3 anos que vai demorar para você ter o retorno desse investimento, entende? E isso que as franquias, elas já vêm com a receita de bolo pronta. Ela já vem com um planejamento estratégico prontinho para você seguir. E aí, imagina você, que não tem conhecimento nenhum de como que empreende, porque você não aprendeu isso em lugar nenhum, ninguém nunca te ensinou, na escola que você não ensinou para mim, não deve ter ensinado para você também, né? Educação no Brasil é uma coisa muito diferente por aí. Então, a gente não aprendeu na escola, a gente não aprendeu na faculdade, a gente não aprendeu no MBA, não aprendeu na pós-graduação, não aprendeu em lugar nenhum, a gente não tem conhecimento nenhum, a gente não tem o planejamento estratégico pronto das franquias. A gente fazer o quê? A gente vai acabar errando muito. E esse que é o problema. E esses erros no meio do caminho, eles vão atrasando o tempo do retorno do investimento no nosso negócio. Tá tudo bem, é assim mesmo. A gente precisa aprender também. Muitas vezes a gente pode ir lá e contratar uma consultoria, por exemplo, para não errar tanto e ter um retorno mais rápido. Pode? Pode, claro que pode, é ótimo. Mas se você não tem essa disponibilidade, por exemplo, talvez demore mais. Mas a questão é ter essa expectativa alinhada. Não adianta a gente achar que eu vou abrir um negócio hoje e amanhã eu vou estar milionário, trabalhando em casa com meu celular. Sério, para, sabe? Não existe isso. A gente tem que ser realista. A gente tem que entender que tá abrindo um negócio hoje para esse negócio começar a dar lucro daqui 90, 120 dias, para ele começar a dar lucro, tá? Para a partir daí começar a ter um retorno do investimento que eu fiz. E aí vai depender do ramo que você tá, o tempo do retorno do investimento, vai depender do quanto você investiu, que é aquela proporção que eu te falei. Se você investiu R$30, tipo, quando eu comecei a vender Avon, eu investi lá R$300. O meu retorno do investimento foi assim, foi super rápido. Quando eu abri a livraria, já demorou bem mais, porque o meu investimento foi muito maior, né? Foi R$6.000. Pra mim isso era bem maior na época. Mas demorou mais, entende? Então, em um ano, eu demorei um ano para ter um lucro e ter o retorno total desse investimento ali pro meu negócio. Entende? Então, a gente precisa entender que demora. Que negócio não é abrir para ficar rico, milionário assim do nada. Entende? Que você vai errar muito, principalmente se você não aprendeu sobre tudo isso. E se você não tiver uma boa gestão financeira, você não vai nem ver aonde que tá o lucro do teu negócio, não vai nem ver a cor do dinheiro. Então, precisa entender que vai demorar. Sim, vai demorar uma vida? Não! Tanto é que eu te mostrei que as franquias mais caras, e eu peguei as mais caras do Brasil. Smart Fit é uma franquia que não é tão barata, não. Ela não é das mais caras, mas não é tão barata. Hotel Ibis é uma das franquias mais caras do Brasil. McDonald's é uma das franquias mais caras do Brasil. E ainda assim, essas franquias têm um tempo aí de 36 a 120 meses. Então, de 3 anos a 10 anos. Esse é o tempo do retorno. Se você já tá, aí você me fala que você tem um negócio há 5 anos, você já estudou, você fez um planejamento estratégico, você sabe o que você está fazendo e você não está vendo retorno sobre o seu investimento, aí é um problema.
Aí a gente tem que começar a analisar, porque tem muita gente que fala assim, né? Ah, o problema é a minha cidade. O problema não é, nunca é, tá? O problema é que as pessoas não valorizam o que eu... Não é. O problema é o ramo que eu tô. Nossa, porque esse ramo... Nossa senhora, pelo amor de Deus, eu vendo livro, gente. Livro! Sabe? Então o problema não é o ramo, o problema não é a cidade. Muitas vezes o problema é a tua expectativa. E assim como qualquer outro negócio, é importante essa qualificação também. Você ir atrás, você procurar livros sobre, procurar se capacitar na área do empreendedorismo, que não é um grande golpe de sorte, entende? Imagina, quando eu me formei em Direito, por exemplo, foram 5 anos estudando. Depois eu fiz teatro, foram mais 4 anos estudando. E por que para empreender, para ter um negócio, para começar um restaurante, não precisa estudar nada? Entende que tem uma desproporção? Claro que tem uma desproporção. A gente precisa entender que ter um negócio é tanto quanto qualquer outra profissão. É até mais importante do que outra profissão, porque você está empregando uma galera, né? Então você precisa ter esse conhecimento. Vá buscar esse conhecimento, porque isso vai te ajudar muito. Então, ter o alinhamento da expectativa, buscar o conhecimento, saber que um negócio ele se perpetua no tempo, que não é da noite pro dia, que vai demorar, tudo isso vai te ajudar a entender o teu negócio com muito mais clareza, que não é simplesmente um golpe de sorte, você não vai abrir e ficar rico amanhã. Mas no empreendedorismo, né, e empreendendo é a única chance que a gente tem de sim ficar rico milionário. Porque quando a gente trabalha para alguém, ou quando a gente faz um concurso público, por exemplo, a gente tem um teto, certo? Você pega um juiz, o maior salário do Brasil é do quê? Do ministro do Supremo. Ainda assim, o ministro do Supremo, que é o maior salário que tem no cargo público, certo? Né? Na iniciativa privada, não. Mas no cargo público, ele tem um teto, certo? Ele vai ganhar aquele tanto. E acabou. E é só aquilo. Não tem como você ganhar mais. Né? Se você é gestor de uma grande empresa, ainda assim, você também vai ter um teto. Essa empresa não vai pagar todo o lucro para você. Tendo o próprio negócio, sendo dono do seu próprio negócio, não existe esse teto. Você pode passar e passar muito desses limites. Você pode sim enriquecer tendo um negócio, mas é importante entender que isso não acontece da noite pro dia, que tem um tempo de retorno, que você vai precisar, nem precisa dizer, né, que vai precisar trabalhar muito, enfim, mas que vai depender do ramo, vai depender do quanto você investe, vai depender da quantidade de conhecimento que você tem. Tudo isso vai fazer com que o tempo de retorno desse investimento seja maior ou menor, beleza? Por isso que eu te falo, antes de você me dizer que já tentou tudo, que já fez de tudo, que o teu negócio não vai pra frente, que o problema é a cidade, que o problema são as pessoas, que o problema é o ramo, que o problema é não sei o quê, calma. Primeiro pensa, eu tô com a minha expectativa alinhada? Eu busquei bastante conhecimento do que eu tô fazendo? Eu já tentei de tudo mesmo? Porque muitas vezes a gente fala, e eu faço isso, gente, a gente fala assim, eu já tentei de tudo, né? Com filho, eu já fiz tudo pra essa pessoa e não vai, né? Já fiz tudo pra essa criança e ela não aprende. Será que a gente já fez de tudo mesmo? Normalmente não. Normalmente a gente fala que já fez de tudo, mas não chegou nem perto do fazer de tudo. Então, alinhar as nossas expectativas também com relação ao eu já fiz tudo. Entender que muitas vezes falta muito, né? Falta a gente aprender muito, falta a gente entender muita coisa e falta a gente olhar para o nosso negócio com mais pé no chão mesmo, sabe? Colocar mais o pé no chão e se instalar dentro dessa realidade para entender que não, que as coisas não são rápidas, que as coisas não são fáceis e que não é da noite pro dia. E que vai depender sim do quanto você investe, vai depender sim do ramo que você tá, vai depender sim do quanto de conhecimento você tem. Dá para ser rápido? Dá para ser rápido, como naqueles exemplos que eu te falei, mas vai depender de muita coisa, beleza? Se você tiver alguma dúvida com relação a isso também, pode mandar lá no meu Instagram, é o @fer.fressato. Eu tô sempre lá para conversar um monte com vocês, pode deixar comentário aqui no vídeo. E se você quiser ver vídeos de outras áreas de negócios também, deixa aqui a sua sugestão para mim, isso é bem importante, porque toda segunda-feira tem vídeo novo aqui no canal. Beijo para você e até a próxima!